E aí, pessoal, tudo direitinho? Hoje a gente vai ter um encontro sobre funções inorgânicas. A gente vai ver a função ácido, tá certo? Então, não vamos perder tempo e vamos começar a conversar sobre ácidos. Ácidos da química inorgânica. Legal? Então, vê bem, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a aula. Então, olha, não deixa de seguir a gente, tá? Nós temos aí nossos canais. Os nossos canais são profundamente democráticos, tá? A gente tem lá professores de outras matérias dando sua contribuição, nos ajudando, falando. Temos nossos alunos também dando as contribuições deles, falando sobre diversos temas, sobre vestibular, sobre angústia, sobre alegria, sobre matéria em si mesmo. Então, participa lá do podcast da gente e se você quiser contribuir, manda também para meu WhatsApp que a gente coloca lá com o maior prazer, tá? Mas vamos lá. As funções inorgânicas. Pessoal, quando a gente diz função, função é um grupo de substâncias que tem propriedades funcionais semelhantes. Então, vê bem, vamos falar de ácido. Ácido é toda substância que ele tem ligações covalentes. Então, ao ionizar, ele está formando íon. Formando íon é um processo químico. Formação é um processo químico. Já a base para arrênios é toda substância que em solução aquosa dissocia, liberando o íon OH-. Por que dissocia? Porque a base ela é um composto iônico, metal com não metal. Ela já tem o íon iônico, já tem o íon. Quando eu jogo ela na água, ela só separa. Então, isso é um fenômeno físico. Separar é um fenômeno físico. Então, ácido para arrênios começa por H. Base para arrênios termina por OH. Tá certo? Então, pessoal, esse é o primeiro grupo que a gente precisa saber. Outra coisa legal. Eu falei para você que ácido em solução aquosa liberava H+. Só que tem uma teoria moderna, que já não é nem tão moderna, mas a gente tem que considerá-la, tá? É que o H+, liberado no ácido, ele é tão reativo, mas tão reativo, que ele reage com a própria água. E aí ele forma o H3O+. Então, H2O mais o íon H+, formam um íon chamado íon hidrônio ou hidroxônio, que é o íon H3O+. Resultado do quê? Do H+, reagindo com a própria água da solução. O H+ é muito reativo, né? Lembrando que a água, pessoal, ela se auto-ioniza. A água se auto-ioniza. Ela se auto-ioniza. Se quebra dando H+ e OH-. Ou H3O+ e OH-. Vê que legal. Então, pessoal, ácido ioniza, base dissocia. Outro detalhe importante da gente ver é que a dissociação e a ionização iônica trabalham assim, ó. Ionizar é um fenômeno químico. A água vai ter, olha, o H se aproxima do oxigênio, tá? E fica Cl-. Então, ionizar é a quebra da ligação covalente. Por isso que eu falei que era um fenômeno que químico, tá? Que ocorre com alguns compostos covalentes, que ocorre, por exemplo, com os ácidos. Então, pessoal, lembre-se, tá? Ionizar é um fenômeno químico. Aí, pessoal, quanto mais o ácido ioniza, maior a força dele. Então, o ácido não é forte porque é venenoso, porque queima, porque mata. Não. O ácido é forte porque ele ioniza muito.
e para isso a gente tem o grau de ionização. Então, quanto mais o ácido ioniza, maior a sua força, ele vai ter mais íons na solução, logo, ele tem uma melhor condução de corrente elétrica, e isso é tudo calculado pelo grau de ionização que eu tinha falado, tá? E o que é o grau de ionização? O grau de ionização da letra alfa, né, é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas que a gente colocou para ionizar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, adicionam-se 600 moléculas de HCl à água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas. Qual é o grau de ionização? 600 moléculas, das quais 540 ionizaram. Então, eu não tenho o que fazer, ó. O número de mol inicial, 540. O total, 600. 540 ionizaram, o total, 600. Então, isso dá 0,9, que é 90%, tá? Ou seja, é um ácido muito forte, porque quando o alfa for maior do que 50%, o ácido, ele sempre será o quê? Forte. Tá legal? Se o alfa for maior do que 50%, o ácido sempre será forte. Não esqueça desse detalhe, não. Então, pessoal, olha aí, ó, as 450 moléculas dele que ionizaram. Pessoal, olha bem. Então, se você colocou quantas moléculas? 600. E 450 ionizaram, foi 90%, ele é um ácido forte. Então, para Arrhenius, o ácido é toda substância que em solução aquosa libera o que, pessoal? H+, por um processo chamado ionização. Tá aí, ó. HCl na água dá o quê? H+, Cl-. H2SO4 na água, tem quantos hidrogênios? 2. Então dá 2H+, SO4 menos 2. H3PO4, tem quantos hidrogênios? 3. Então dá 3H+, PO4 menos 3. E assim vai. Esse é o processo que a gente chama de ionização. Volto a dizer, onde tem o H+, você pode colocar no lugar sempre quem? H3O+, que é o hidrônio ou hidroxônio, que é o resultado do H+, com a própria água. Tá legal? Não esqueça isso. Ácido ioniza. Base e sal dissocia. Por que, Gustavo? Não entendi. Porque ácido é um composto covalente. Então, ionizar é formar o íon, tá? Os compostos iônicos, eles só separam. Separar é dissociar, tá? Então, ionizar é fenômeno químico. Dissociar é fenômeno físico. É uma separação de íons. Pessoal, outro detalhe, veja. Lembre-se, os compostos iônicos sofrem dissociação. E as bases de arrênios são compostos iônicos. Elas terminam em OH e tem um metal do outro lado. Por exemplo, NaOH, olha aí, ó, dá Na+, OH-. CaOH2 vai dar o quê? Vai dar Ca mais 2OH-. Então, Ca mais 2. Já que é da família 2A. Tá? O ferro OH3 tem 3OH, a carga do ferro é mais 3, tá? Então, olha aqui, ó. Se P4, 4, então é P4. A carga do ferro é igual ao número das siglas. Hidrogênio ou hidrila, o nome que se dá ao OH. Quanto mais se dissocia, mais forte ela é. Quanto mais ela dissocia, mais íons ela tem. Então, ela é uma melhor condutora de corrente elétrica. Então, lembre-se, pessoal, o ácido ioniza, a base dissocia. Quanto mais o ácido ionizar, mais forte ele é. Quanto mais a base dissociar, mais forte ela é. Agora, o outro conceito. Existe um conceito chamado conceito de Butler e Lowry. Esse conceito também é para ácido e base, mas é diferente do conceito de Arrhenius. O conceito de ácido e base de Butler e Lowry é baseado em uma reação.
E o ácido é uma espécie que doa o próton. Próton é H+. H+ é um próton. Porque hidrogênio tem um próton e um elétron. Se ele vira H+, é porque ele perdeu o elétron, entendeu? Um próton, tá? Então, o ácido é toda espécie que doa o H+, e base é toda espécie que ganha o H. Então, vê bem, se o ácido doa o H+, e a base ganha o H+, a gente só precisa olhar aqui, ó, ver. HCN, pessoal, virou quem? Virou CN ou virou H3O? HCN virou quem? Virou CN, não é? Então, durante essa virada, ele ganhou ou perdeu hidrogênio? Ele era HCN, chegou lá só sendo CN. Então, ele perdeu o hidrogênio. Se ele perdeu, ele doou, então ele é o ácido, tá? Ele é o ácido. O CN- é o par dele. O par do ácido é uma base. Como está no produto, eu chamo de base conjugada. Como está no produto, eu chamo de base conjugada. Vê, a água, H2O, virou quem? Virou H3O+. Durante essa virada, ganhou ou perdeu hidrogênio? Ele ganhou, né? Era H2, virou H3. Quem ganha é base. Então, o par da base é um ácido. Detalhe importante, o nome conjugado é apenas para indicar que está no produto. O nome conjugado é apenas para indicar que está no produto. Legal? Então, se o ácido de Bronsted for forte, a base conjugada é fraca. Se a base for forte, o ácido conjugado é fraco. E aí, pessoal, a gente tem um par. Note que o par de ácido e base diferenciam sempre por H. Então, quando você perde o H, você é o ácido e o seu par lá é a base conjugada. Quando você, durante a reação, ganha o H, você é a base e seu par lá é o ácido conjugado. Agora tem uma terceira teoria, a teoria de Lewis, tá? Lewis. A teoria de Lewis é bem interessante. O ácido é toda espécie, já é outra teoria, que pode receber par de elétron. E a base é quem pode doar par de elétron. Na verdade, é assim. Olha para cá. Esse desenho aqui vai te ajudar muito. Vê. BF3. Boro é que família? 3A. Fez 3 ligações. Ficou com quantos elétrons? 6. 6. Faltam quantos para 8? 2. Então, ele pode receber. Se ele não alcançou o octeto, ele pode receber elétron. Se ele pode receber elétron, ele é considerado um ácido de Lewis. Tá? Agora, NH3, que eu botei aqui, ó. Nitrogênio é 5A. H3 fez 3 ligações. O que é que acontece? Sobrou um par de elétron. Como sobrou um par de elétron, ele pode fazer uma ligação que a gente chamava de dativa. Então, quem sobra par de elétron é base de Lewis. Quem não alcançou o octeto é ácido de Lewis. Conceitos modernos é super importante, tá? Você precisa lembrar bem direitinho disso, tá, pessoal? Porque, olha, se o ácido ionizar um hidrogênio, ele é um monoácido. Se ele ionizar 2 hidrogênios, ele é o quê? É um diácido. Se ele ionizar 3 hidrogênios, ele é o quê? Ele é um triácido. Se ele ionizar mais do que 3, ele é um poliácido, tetrácido, tá? Isso é a classificação dos ácidos. Tenha cuidado, tá? H3PO3 tem quantos hidrogênios? 3, mas só ionizam 2. H3PO2 tem quantos hidrogênios? 3, só ioniza 1. Por quê? Porque só ioniza hidrogênio ligado a oxigênio. E na estrutura deles, olha aqui, ó, o H3PO3 só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. No H3PO3, ó, tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, só ioniza hidrogênio ligado ao oxigênio devido à diferença de eletronegatividade. Eu estou me referindo nos ácidos que têm oxigênio. Como é o nome dos ácidos que têm oxigênio? Oxiácidos. E os ácidos que não têm oxigênio?
está aí na sua tela. São chamados de hidrácidos. Então, oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Aí, pessoal, lembre-se, quando um ácido tem dois elementos, HCl, H2S, HBr, ele é um ácido binário. Se ele tiver três elementos, H2CO3, HCl, ele é ternário. Se ele tiver quatro, ele é quaternário. Isso é classificação de ácido, que não é tão importante. Agora, aqui é muito importante, ó. Quanto ao grau de ionização. Lembra que eu falei? Fraco é se for menor ou igual a 5%. Por exemplo, o H2CO3, que tem um alfa de 0,2%. É muito fraco, né? Moderado. Esse H2CO3 é usado no refrigerante. É o gás do arroto, tá? Moderado é entre 5 e 50. Por exemplo, o ácido fosfórico, que é o da Coca-Cola, tá? E forte é quando o alfa for maior do que 50%. Então, entenda, o alfa é o que a gente aprendeu agora há pouco? É o que ioniza sobre o total oposto a ionizar. Tá legal? Então, pessoal, se você não souber o grau de ionização, se na prova ele não der, você precisa lembrar que os hidrácidos fortes são apenas 3. HCl, HBr e HI. HCl, HBr e HI. Tá? Moderado, HF. Por que o HF é moderado? Por culpa das pontes de hidrogênio, que seguram o hidrogênio e ele não ioniza com facilidade. E fraco, todos os demais. Precisamos sempre lembrar dessa escala, tá bom? E aí, olha, para o oxiácido, tem uma tabela não muito legal, que é subtrair o número de oxigênio menos hidrogênio. Se essa subtração der 0, o ácido é fraco. Se der 1, médio. Se der 2, forte. Se der 3, muito forte. Então, ó, H3BO3, subtrai para mim. 3 menos 3 dá quanto? 0. Aqui agora, vê, ó, fraquinho. H3PO4 faz 4 menos 3, 1. Ele é o quê? Moderado, né? Agora, H2SO4, ácido sulfúrico. 4 menos 2, 2. Ácido forte, né? E, ó, HClO4, 4 menos 1, 3. Ácido perclórico. Muito forte. Só é subtrair. Mas é lógico que a melhor maneira da gente saber se o ácido é ou não é um ácido forte é pelo grau de ionização. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. Legal? Então, pessoal, lembre-se, o ácido de fórmula HCN é forte? Não, ele é fraco. Os hidrácidos só são fortes quem? HCl, HBr, HI. HCl, HBr, HI. Tá? Ele é um oxiácido? Não, ele é um hidrácido. Ele não tem oxigênio. Ele é binário? Não, ele é HCN. Ele é ternário. Possui 3 hidrogênios ionizáveis? Ele é HCN. Ele só tem um hidrogênio. Mas ele é fraco, então o grau de ionização dele é menor do que 5%. Pessoal, ainda dá tempo da gente fazer exercício. Legal, né? Então, outro detalhe. Os ácidos e as bases, eles mudam de cor frente aos indicadores. Indicadores são substâncias que mudam de cor perante ácidos e bases. Então, o ácido fica incolor na presença do indicador fenolftaleína, fica vermelho na presença do alaranjado de metila e fica amarelo na presença do azul de bromotimol. Então, pessoal, ácido ioniza. Lembra que eu falei no começo? Se ele ioniza, ele tem íons livres. Se ele tem íons livres, ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. E quanto mais forte, mais ele conduz. Lembra, ó? Só uma brincadeirazinha. Indicador fenolftaleína, ele fica incolor, tá? Azul de bromotimol, fica visual amarelo. Então, a gente falou de ácido. Eu vou terminar falando agora da nomenclatura, para você ter um bom resumo de ácido. Vê, hidrácido, o ácido que não tem oxigênio. É só colocar o nome do elemento mais hídrico. Quem é o ácido cloro? Ácido clorídrico. Não é isso? Quem é o ácido bromo?
bromídrico. Quem é o ácido do enxofre? Cuidado para não dizer enxofídrico. Enxofre é sulfa, então é sulfídrico. E quem é o ácido do CN? Carbono nitrogênio. Carbono nitrogênio é ciano, o nome desse grupo, que é carbono mais nitrogênio, então é cianídrico. Esse era o ácido usado na câmara de gás. Legal? Extremamente venenoso. Os oxiácidos, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. A gente tem que ver o elemento central e a carga dele. Se a carga dele, por exemplo, C, carbono CO3, ele é o ácido carbônico, tá bom? Aí, olha, um B, o ácido do boro, então, bórico, tá? Lembre-se, o elemento central pode formar diferentes ácidos. Então, se a carga dele for igual à família, eu chamo de íco. Se a carga dele for diferente da família, eu chamo de uso. A carga é o NOx. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, menos 6, que o oxigênio vale menos 2, mas eu tenho 3. Menos 6, hidrogênio com 2, dá menos 4, enxofre dá mais 4. Mas a família dele é 6A. Então, como deu diferente, é sulfuroso. O outro aqui, ó, 4 vezes 2 dá menos 8, 1 mais 2 dá menos 6, então ele vai dar 6. 6 é a família, é o ácido sulfúrico. Então você nota, né, que dá, olha, o nitrogênio, se o NOx não for 5, se a carga não for 5, ele é nitroso. Se a carga for 5, ele é nítrico. Então, pessoal, e a gente tem uma família enorme, que é a família 7A. Então, ó, vai de HClO a HClO4. O menor de todos é o ácido quê? O ácido hipocloroso. Hipo, menor de todos. Depois do hipocloroso vem quem? O cloroso. Depois vem o clórico e vem o maior de todos. Qual é o nome do maior de todos? O hiper. Então ele é o pé, só chama de pé. Antigamente se chamava de hiper, mas agora só chama de pé. Então é o pé clórico. Então, pessoal, isso é um resumo bem legal, né? Que dá para você ter uma ideia da função ácido. Espero que eu tenha ajudado. Procura o livro, tira mais dúvida e me procura pelas redes sociais. Tá bom? Beijo para todos vocês, tá? E aí, obrigado. Beijão, pessoal. Tchau.